Você já ouviu falar da brincadeira do esconde-esconde? Talvez você já até brincou quando criança. Nesta brincadeira, uma criança de um grupo fecha os olhos e conta, e as outras procuram um lugar para se esconder. Depois, aquela criança que estava contando tenta achar as outras crianças. Algumas pessoas tentam brincar de esconde-esconde com Deus. Elas acham que podem se esconder de Deus, que podem fugir de Deus. Um homem na Bíblia tentou fazer isto. Seu nome, Jonas. Sua história aparece no livro com o mesmo nome, o livro de Jonas. E no capítulo 1, versos 1 a 3, diz o seguinte: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas recebeu uma ordem de Deus, de ir pregar na cidade de Nínive. Mas ele não queria ir pregar na cidade de Nínive. Então ele decidiu fugir de Deus. Ele decidiu ir para uma cidade que ficava muito distante. Para você ter uma ideia, Nínive estava a 750 quilômetros de onde Jonas estava. Já Tarsis estava a mais de 3.000 quilômetros de onde Jonas estava. Jonas queria mesmo ir para longe de Deus. Ele então desceu a um porto chamado Jope. Ali comprou uma passagem, pagou por ela e entrou no navio. Jonas estava disposto até a pagar para fugir da presença de Deus. Quando entrou no navio, ele desceu ao porão do navio e lá ficou dormindo. É interessante que quando as pessoas fogem de Deus, ou melhor, quando elas tentam fugir de Deus, elas sempre descem. Jonas desceu para Jope e depois desceu para o porão do navio. Mas o porão do navio não foi o lugar mais baixo para onde Jonas desceu por tentar fugir de Deus. A história contada no capítulo 1 nos diz que Deus mandou uma tempestade naquele navio. Os marinheiros começaram a ficar apavorados. Normalmente, no mar Mediterrâneo, que era onde o navio de Jonas estava, os marinheiros tinham experiência suficiente para escolher os meses em que não havia tempestade para viajar. Então, aquela tempestade pegou-os de surpresa. E foi uma tempestade muito grande. Eles tiveram que jogar no mar toda a carga do navio. Diz que cada um daqueles marinheiros começou a clamar ao seu próprio Deus, pedindo que a tempestade passasse. Enquanto isso, Jonas estava no porão do navio, dormindo. Quando se foge de Deus, ou melhor, quando se tenta fugir de Deus, nós nos tornamos insensíveis aos perigos que corremos. A vida de Jonas estava correndo perigo, mas ele estava dormindo. Quando tentamos fugir de Deus, colocamos também em perigo as pessoas ao nosso redor.
Aqueles marinheiros todos estavam em risco de vida, porque Jonas estava no navio em que eles estavam. Quando tentamos fugir de Deus, só vamos ter prejuízo. Jonas já tinha gasto dinheiro com a passagem e agora todo o navio foi obrigado a jogar a carga ao mar. Fugir de Deus traz risco de vida, traz perigos e traz prejuízo. Mas não é só isso. Diz a história que o capitão do navio encontrou Jonas dormindo e o acordou e falou: clama ao teu Deus. Quem sabe ele tem compaixão de nós e nos livre dessa tempestade. Os marinheiros já não sabiam mais o que fazer e então fizeram um sorteio para descobrir de quem era a culpa daquela tempestade. E o sorteio indicou que era Jonas. O sorteado foi Jonas. Os marinheiros então perguntam a ele: dizem quem é você? O que foi que você fez para que isso acontecesse? E no capítulo 1, versos 9 e 10, Jonas diz assim: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Jonas foi descoberto. E é interessante a incoerência. Ele diz: eu estou fugindo de Deus que fez os céus e a terra. Como é que se pode fugir de um Deus que fez os céus e a terra? Quando nós tentamos fugir de Deus, nós não conseguimos raciocinar direito. Muitas vezes nós dizemos uma coisa, mas as nossas ações dizem outra. Jonas então pediu que os marinheiros o jogassem ao mar, para que a tempestade passasse. Foi isso que os marinheiros fizeram. Jonas, que já havia descido até o porto, descido até o porão do navio, agora desce até os profundos dos mares. Mas mesmo assim, não consegue fugir de Deus. Diz no verso 17 do capítulo 1, que o Senhor preparou um grande peixe que tragou a Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E no capítulo 2 diz: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e ele ouviu a minha voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das tuas águas me cercou. Todas as tuas vagas passaram por cima de mim. Jonas, mesmo no fundo do mar, ainda não conseguiu fugir de Deus. Mesmo quando ele pensou que estava longe dos olhos de Deus, como ele diz no verso 4, Deus ainda preparou um peixe para engolir Jonas. É impossível fugir de Deus, porque Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Se por acaso você está tentando fugir de Deus, saiba, é impossível. Fugir de Deus só vai trazer prejuízo, perigo a você e aos que estão com você. Fugir de Deus só vai te levar para o fundo. E mesmo assim, você não vai conseguir fugir. Quando você estiver no fundo mesmo de sua fuga de Deus, clame a Ele. Jonas clamou e Deus ouviu, porque Deus é onipresente, está em todo lugar. Você pode clamar e Deus vai te ouvir. Amém.